Na nossa aula de redação de hoje, nós estaremos trabalhando aí a apostila, certo? Páginas 55 a 57. Nós estaremos relembrando, certo? O que é a opinião? Nós vamos aí relembrar o que é opinião, porque nós vimos a opinião na apostila lá no primeiro bimestre. Então vamos lá, página 55, opinião. O jornal, além de informar o que acontece, também registra o que as pessoas acham a respeito do que acontece, aconteceu ou vai acontecer. O que acontece é um fato. Então, prestem bem atenção. O que acontece é um fato. O que se acha a respeito do que acontece, aconteceu ou vai acontecer é uma opinião. Então, aquilo que a gente acha, né, a respeito do que aconteceu, do que acontece, do que vai acontecer, nós chamamos aí de opinião. O texto da página seguinte expressa a opinião do autor a respeito de um fato. Leia o texto e procure identificar. Então, nós vamos fazer a leitura do texto e nós vamos procurar identificar aí o fato e a opinião. Página 56. Haverá água quando a gente ficar velho? Esse texto é de Fernando Bonassi, especial para a Folhinha. O meu amigo Marcelo está super preocupado. É que ele leu que do jeito que a gente trata a água do planeta, pode ser que no futuro, quando ele ficar velho, não exista mais nenhuma gota de água. De água limpa, pelo menos. Eu não entendo muito sobre esse assunto, mas acho que ele tem razão de ficar preocupado. Você já andou por aí e viu como as pessoas desperdiçam água? É um tal de ficar lavando o carro com a mangueira ligada o tempo todo, ou então lavando o quintal como se o chão fosse um lugar que devesse ficar limpo como um prato em que a gente fosse comer. O pior é que quando você passa pelas avenidas marginais e vê um monte de porcaria que as fábricas jogam na água, como se os rios fossem uma enorme privada em que eles pudessem jogar todo o cocô que fizeram sem nem ligar. O mar? Puxa, há dias que você vai lá e o mar mais parece um lixão. O que é que as pessoas estão pensando? Será que elas acham que as coisas como a água nunca acabam? Pois acabam sim. Essas pessoas, especialmente as pessoas já grandinhas, parecem que não estão nem um pouco preocupadas com o mundo que vai ficar para a gente. Eu não quero um mundo seco e com um monte de cocô no lugar dos rios. Já imaginou? Então agora, a gente já fez a leitura do texto, nós vamos agora responder as atividades de interpretação, que são aí a organização de texto, certo? E aí nós vamos perceber, quando a gente for realizar essas atividades, nós vamos perceber aí o que é o fato, certo? E o que é a opinião. Vocês já pararam aí para perceber o que é o fato e o que é a opinião nesse texto? Então, nós vamos aí ver as atividades e analisar aí qual que é o fato e qual que é a opinião sobre o texto. Então, vamos lá, página 57, número 1. Faça a leitura silenciosa do texto. Haverá água quando a gente ficar velho? Então, eu fiz a leitura com vocês, só que agora vocês vão fazer a leitura silenciosa, certo? Analisando aí todo o texto e prestando bastante atenção para fazer a distinção do que é o fato e do que é a opinião. Primeiro pontinho, onde foi publicado esse texto? E depois, quem é o autor? Então, aí são duas perguntas que vocês vão responder. Primeiro, onde foi publicado, né? Em que meio, em que local, qual que é o nome, né? De onde foi publicado aí esse texto. E depois, vocês vão responder quem é o autor do texto. Questão de número 2. Alguns textos são escritos para um leitor específico. Para que leitor foi escrito esse texto? E justifique. Então, a gente leu esse texto e esse texto foi escrito para que tipo de leitor? Foram para crianças, para adolescentes, para adultos. Então, você vai colocar aí para quem foi escrito, certo? E aí, vocês vão justificar, ok? Ah, foi para adultos, mas por quê? Certo? Então, para quem foi? Se foi crianças, adolescentes ou adultos. E em seguida, explicar, justificar aí porque foi escrito para determinado público aí. Questão de número 3. Os textos de um jornal ou de uma revista têm, em geral, duas finalidades. Letra A. Informar o leitor a respeito do que aconteceu.
E letra B, registrar a opinião de pessoas sobre o que aconteceu, certo? Isso que nós devíamos analisar, né, ao fazer a leitura do texto, que é a opinião e o fato. Então vem a pergunta: qual é a finalidade do texto lido, né? Para que foi escrito esse texto? Então vocês vão responder para que foi escrito esse texto, qual que é a finalidade desse texto. Questão de número 4. Esse texto fala de um problema. Qual? Qual é o problema que esse texto traz, né, desde o começo? Desde o começo, quando a gente começa a ler, ele já traz aí o problema. Qual é esse problema? Questão de número 5. Para o autor, esse problema está acontecendo por um motivo. Identifique-o no texto. Então, olha só, o que vocês vão fazer aí na questão de número 5? A pergunta fala: para o autor, esse problema está acontecendo por um motivo. Identifique-o no texto. Vocês vão voltar no texto e vão destacar, pode ser com lápis de cor, tá? Da preferência de vocês. Vocês vão destacar, sublinhar, circular lá no texto a parte que fala sobre esse problema, certo? E em seguida, vocês vão aí escrever na resposta aí, que será a resposta da número 5. Volta no texto, destaca lá onde fala essa parte, né? Qual que é esse problema, qual que é o motivo, né, que está acontecendo isso aí. E em seguida, volta na número 5 e coloca a resposta aí retirada lá do texto. Questão 6. De acordo com o texto, as pessoas não se preocupam com o problema de falta de água limpa. Você concorda? Responda oralmente, ou seja, pensando e falando. Então, olha só. Lá no texto, fala que as pessoas elas não se preocupam com a falta de água limpa. Você concorda com isso? Então, você vai responder aí com quem está acompanhando você com a atividade. Questão de número 7. Você vai discutir aí com quem está te acompanhando com a tarefa o que devemos fazer para evitar que a água limpa acabe. Então, essa é uma questão também pessoal. O que nós devemos fazer? Que atitudes nós devemos tomar para que a água limpa não acabe, certo? Porque é um recurso, é um bem que nós temos, que ele é um bem finito, né? Ele acaba. Então, nós precisamos, devemos preservar esse bem tão importante que nós temos. Então, agora para a gente finalizar, vocês já pensaram sobre o texto? O que é o fato, o que é a opinião? Então, a gente pode perceber que o fato é o quê? O fato é que a água, né? Ele é um recurso que é finito, ele acaba, certo? E a opinião, né, sobre o texto, que a criança aí faz sobre o texto, é que é necessário a preservação da água, não é? Inclusive, ele fala lá, né, que ele não quer um mundo seco. Então, ele se preocupa bastante com a preservação da água. Então, a opinião dele é que deve haver, né, a preservação desse bem natural. Então, essa é a nossa aula de redação de hoje. Nós nos vemos aí no próximo vídeo.